Pessoal, estamos aí de volta com a 16ª edição do Sarau Liberta, que é uma edição especial com uma parceria especial com a revista Traços, onde, com a curadoria do Zé Rezende, que é o editor da revista Traços, nós estamos trazendo aqui os poetas, né, que participaram dos dois últimos números da revista, alguns poetas, né, das dois últimos números da revista Traços, e cada poeta que estamos nessa revista, vamos falar o poema que está na revista e depois falarmos poemas de temas livres para preencher aqui o tempo de cada um. Se você quiser jantar, tem que ser Hoje nós estamos, olha o que time que nós estamos para poder jogar esse jogo poético com vocês. Nós temos aqui o Manu Montenegro. E aí, Manu? O André Giusti, né, aqui. O Osmar Coelho, lá embaixo. O Elcio de Toledo, e aí, ali, com a cachaçota lá na mão. A Carla Andrade, que está tentando entrar e que deve de entrar durante o processo do Sarau. A Luciana Barreto, aqui bem no centro do seu vídeo. Aqui, ó. Natália Cristina, que também está tentando ali, lutando com o sinal da internet para entrar. Maria Maia, aqui no canto esquerdo, para não ficar longe, né, da sua posição política. Noélia Ribeiro, né, aqui. Nicolas Berg não conseguiu entrar. Meimei Basco, que teve o seu trabalho, compromissos de trabalho, não pôde adiar. O Dagomer, que hoje não veio de monge tibetano, né, mas está mais aí para um líder, príncipe moçambicano, vamos dizer assim, né? Caramba, esse pessoal é muito bom, meu pessoal. E eu, Soter, né, que estou aqui. Pessoal, e para abrir o sarau, eu vou começar aqui falando um poema, o meu poema que está na revista, né, que é O Invisível e o Medo. O vilão invisível ataca sorrateiro, ceifando vidas desatentas, viajando pelos ares da redoma planetária. Na calada da mutação, invade mentes inconscientes. Seriam os anticorpos do planeta vivo? O medo do invisível enclausura seres, desacelera a roda viva e o planeta se regenera. Seria a morte espraiada o adubo do planeta vivo? O tempo se elastica. Deixo para pensar depois o que inicio a pensar. Ele pode ser bem mais longo. Cidades fantasmagóricas observam suas células, selando relações, suspendendo abraços. Seriam os humanos desatentos a forca do planeta vivo? Enfim, o invisível manda, a terra para, o povo para e a natureza continua como se nada visse. E com vocês agora para a abertura, Zé Rezende. Boa noite a todos e a todas poetas aqui presentes. Eu estou em franca minoria, porque eu sou da prosa, estou cercado aí de a galera dos versos. É um prazer estar aqui, agradeço ao convite do querido Soter, enfim. Eu vou começar falando da revista Traços, porque pode ter gente que está assistindo e que ainda não conhece, pessoas que são fora de Brasília e tal. A revista Traços é uma publicação mensal, né? Está aqui. Ela tem um projeto gráfico, é uma revista cultural, tem um projeto gráfico muito bonito, os textos são muito legais, enfim, é uma revista muito bem feita, muito bonita. Eu ouso dizer que é uma das mais bonitas publicações do Brasil hoje, mas a Traço ela tem uma característica muito especial, que ela é vendida por pessoas em situação de rua. Então, você não vai encontrar Traço em banca de revista, não vai encontrar em outro lugar, a não ser vendida de mão em mão por pessoas que vivem em situação de rua.
A revista ela é vendida por R$ 10. O vendedor, que é chamado de porta-voz da cultura, e eles se orgulham muito disso, de serem porta-voz da cultura. Então, dos R$ 10, eles ficam com R$ 7 para eles. R$ 3 restantes, eles vão e compram outro exemplar, e assim eles vão girando, né, a roda da economia. Então, é um projeto de geração de renda, de cidadania, e também de autoestima, que são pessoas que elas eram invisibilizadas até recentemente, e elas passam a ser enxergadas, elas passam a ser respeitadas, tratadas com muito carinho, né? Eu gosto sempre de contar a história que teve um dos porta-vozes que eu entrevistei, porque a cada edição a gente publica o perfil de um desses porta-vozes. Um deles que eu entrevistei, o Adelson, me contou o seguinte: olha, até pouco tempo eu chegava nesse restaurante aqui, para pedir comida, eu era expulso. Hoje eu chego no mesmo restaurante para vender atraso, chega com o meu colete, com o meu crachá, eu sou convidado para sentar na mesa. As pessoas pedem para eu contar a minha história. Ele me dizendo isso, que alguns dessas pessoas até me abraçam. Ele me disse: sabe há quanto tempo eu não ganhava um abraço? Então, pessoas que até pouco tempo não tinham direito a abraço, e elas passam a ser respeitadas. E elas estão, nesse momento, passando por muita dificuldade, porque, imagina, elas vendem revistas de mão em mão, nos bares e restaurantes, parece que os bares abriram hoje, eu não sei como é que vai ficar. Mas, nesse tempo todo, essas pessoas estão sem renda, elas não estão impedidas de vender revista, né? Então, a gente dá uma retaguarda para elas, recebem cesta básica, a gente está fornecendo cesta básica, produtos de higiene e tal, mas a renda caiu drasticamente, né? E são pessoas, assim, a maioria já não está mais na rua, conseguiu alugar o seu barraquinho, conseguiu alugar o seu lugar para morar. Só que, se elas não têm renda, não têm dinheiro para pagar aluguel, elas logo são despejadas e voltam para a rua. Então, é uma situação muito complicada. Alguém perguntou como é que está fazendo, como é que está vendendo a revista nesse momento. Então, assim, excepcionalmente, a gente está liberando a revista, uma versão digital, que é pelo mesmo preço, R$ 10. Ou então, se você quer comprar a revista, você quer receber a revista em casa, você comprar 10 exemplares ou mais, aí a gente entrega a revista na sua casa. E tudo que é arrecadado é dividido igualmente entre todos os porta-vozes. Então é isso. Como eu falei, é uma revista cultural e a gente tem um espaço fixo todo mês. Cada edição é para contistas ou cronistas, que é a sessão Boteco, e a sessão Rascunho, que é para poetas. E desde que começou a pandemia, a gente começou a fazer, então, a gente teve a ideia de fazer uma sessão rascunho, que é dos poetas, rascunho especial. Porque, normalmente, a cada edição é um poeta convidado ou uma poeta convidada. Mas agora a gente resolveu fazer diferente. A gente está publicando um poema de cada poeta convidado. A gente convida poeta, cada um colabora com um poema, e o poema versa sobre isso que a gente está vivendo, né? Que a pandemia, quarentena, fim do mundo, enfim, é um reflexo desses tempos aqui. E foi muito legal fazer o convite a essas pessoas, porque as reações foram muito diferentes. Teve poeta que está produzindo freneticamente, está produzindo muito, muito, muito. Eu nem vou citar a Maria Maia aqui, que ela está produzindo para caramba, né, Maria? Você está produzindo muito. Já outras pessoas disseram assim: olha, estou bloqueada, não consigo produzir nada, não estou conseguindo escrever. Mas, estimulada pelo convite, essas pessoas que não estavam conseguindo escrever, escreveram. Isso foi muito legal, eu fiquei muito feliz com isso. De certa forma, a gente contribuiu para quebrar o bloqueio, né, de algum poeta aí, alguma poeta. Isso é muito legal. E outras pessoas que falaram assim: olha, eu não tenho nada, mas eu tenho poemas que eu escrevi 1, 2, 3 anos atrás, e, incrivelmente, esse poema que eu escrevi 3 anos atrás dialoga com isso que a gente está vivendo hoje. Então, são várias situações diferentes, né, que a gente encontrou, que eu encontrei ao fazer convites para esses poetas e essas poetas. Enfim, muito feliz por a revista Traço está podendo juntar as pessoas, a gente está precisando muito se reunir, e essa aqui é uma maneira de a gente reunir, né? E talvez a melhor maneira a gente falar de poesia, a gente fazer esse encontro aqui, né? Que a gente está tão precisados de encontro, a gente está precisando tanto se encontrar. Então,
Revista Traços e a Poesia Liberta, essa parceria bonita para nos reunir aqui. Então, que abram os trabalhos, e eu estou muito feliz por estar aqui. Parabéns a todas e todas, e muito obrigado. Parabéns, E agora a gente vai, né, dar o chute inicial, o pontapé inicial do nosso jogo poético com o Manu Montenegro. Vamos lá, Manu? Boa noite, gente. Tudo bem? É grande acontecimento para mim estar na presença de vocês todos aqui na janelinha. É uma honra. Eu já leio vocês há muito tempo e queria agradecer à revista Traços, na pessoa do Zé Rezende. É um projeto muito corajoso, né, de publicar poesia e também de ajudar, de abraçar pessoas que há muito tempo, como o próprio Zé disse, não recebem um abraço, né? Me apresentando, Manu Montenegro, sou poeta, jornalista e professor de português da rede pública, dou aula no Paranoá, e vou ter que ir para lá daqui a pouco, inclusive. E eu tenho 4 poemas para falar nessa minha participação, que, assim, desculpe o baixo astral, mas a minha quarentena foi muito deprê, assim, foi muito triste, porque, assim, no começo eu fiquei muito ligado nas notícias e me abalou muito, assim, ver tanta gente sofrendo e parece que a gente vai criando uma casca, né? Mas vendo vocês aí, parece que volta tudo a emoção de novo. Então vamos lá. A primeira, que é o poema que eu mandei para Traços, a Traços generosamente publicou, chama UTI Intensivários. É um neologismo que homenageia a galera da saúde. Em uma sala fria e iluminada apenas dos jalecos brancos, suplico um último favor ao silêncio. Se houvesse uma saída, doutor, para que lado correríamos? Mas nada. Imóveis ali apodreceremos. De tempos em tempos ainda insistirei junto ao breu que assumiu o plantão. Insisto, mas sem certeza se vivo ainda ou se vivo em vão, até que a morte nos dê as chaves. Esse tem intensivários. O segundo poema chama-se Expectavidas, e eu só mandei para o Marcos Fabrício, outro poeta nosso, que está produzindo freneticamente antes, durante e depois da pandemia. Queria mandar um abraço para ele se estiver ouvindo a gente. Outro neologismo, expectavidas. Quando isso tudo passar, expectativas e realidades, R$600, quando isso tudo passar, queremos trabalhar. Máscaras para as sequelas, entregadores assintomáticos, fortalezas sanitárias. Enquanto isso não passa, rebanho de plástico, a gente fica em casa, enfermarias, emergências. Novos tempos exigirão novos nomes para as coisas. Desde então, proponho. Óbitos não. Imunizados. Daqui para frente, a vida pandêmica não importará mais que a economia. Estocar papel higiênico ou contrair comorbidades, bem-vindos ao novo normal. Mas o auxílio emergencial testou positivo. O epicentro segue elástico e o futuro nunca curou ninguém. Expectavidas, o nome dessa. A minha terceira chama-se Pão com Poesia. Eu dedico para os artistas que vivem da arte, como é o caso também dos porta-vozes da cultura da Traços, né? Pão com Poesia. De dia, de noite, mas sempre no escuro, escolho as meias porque nunca senti frio nos pés. Desço as escadas descalço, mas nada escapará aos olhos abertos do silêncio. Como até minhas pegadas fazem barulho na quarentena. Mando dinheiro aos amigos, porque em casa não cabe mais nenhum cadáver. No dia em que me convidarem para o enterro da pandemia, agradeço, mas dispenso o luto, se oficial, bandeiras a meio pau, quero uma festa na porta desse cemitério.
No dia em que convidarem para o enterro da pandemia, não quero rever mais ninguém morto por ganhar o pão com poesia. Esse é o Pão com Poesia. E a última é uma que saiu no meu primeiro livro, chama Boemia Suicida, o livro. E então, é mais um desagravo mesmo a quem está ali na Praça dos Três Poderes ultimamente. Se o oficial trocador de bandeiras do palácio levasse a sério o seu ofício, trabalhava sóbrio. E a bandeira do meu país viveria a meio pau. É isso, gente. Muito obrigado, Soter, Zé Rezende Júnior. É um prazer estar com vocês, uma alegria poder lê-los e vamos sair dessa, vivo. Valeu, Manu Grego. Prazer, não, cara, receber você aqui em casa. Vamos chamar agora, na sequência, aí, o querido André Giusti. Oi, gente, boa noite. Quando o Zé Rezende me convidou para escrever, eu fiz um poema e depois acabou nascendo outro. Eu vou ler o primeiro que eu fiz e que é o que está na revista Traços, que se chama Corona Classe Média Blues. Não toque nas maçanetas quando chegar da rua. Aliás, o que você foi fazer na rua? Afaste-se delas, de mim, de todos que ama até se desinfetar. Gel, água sanitária, sabão, lave as mãos todas as vezes que respirar. Nesses tempos, a sanidade está com os paranoicos. Eles alcançarão a salvação. Até tudo isso passar, a vida ficará em suspenso para balanço e revisão, repensamento e ressignificação. Aproveitemos que um espirro pode deixar tudo por um fio, em que o ontem, igual a hoje, igual a amanhã, nos ameaça com enlouquecimento. Já que a tua própria liberdade pode matar, pensa como ser melhor contigo, comigo, teus filhos, com o cara que abastece o teu carro, ou com quem estiver no lugar quando tudo isso passar e a alegria das crianças tomar o parquinho de volta dessa sensação aflita da morte. Agora senta aqui, mantendo distância, resiliente, como a moda diz. Se te fortalece a imunidade, saiba que teus olhos até são bonitos assim no escuro, com esse brilho Netflix. Agora, o segundo poema, esse é inédito, não saiu na revista e se chama Corona Classe Média Blues 2. Qual foi a última vez em que tomei café expresso, que vi minhas filhas sem ser pelo Instagram? E teu rosto, amor, de perto, inteiro, mostrando o sorriso. Nem sei se ainda sei andar de elevador. Ei, você, administrador, tenha piedade, me exclua de todos os grupos, do envio de todos os vídeos. Me ajude com essa certeza de que mais um dia foi inútil. Não me convide para e não me indique nenhuma live. Prefiro a mudez da morte, que ao menos me poupa do tédio, da chatice, da tolice do banal. Queria de volta o ao vivo da carne, da pele, do hálito. E também não vou brincar do desafio das 10 capas. Já li todos os livros, ouvi todos os discos. Tudo me pareceu igual. Não jogue na minha cara, em modo de sermão, que meu lamento é egoísta, porque posso ficar em casa e não tenho que enfrentar filas, encarar condução. Eu não preciso me sentir culpado, sou apenas um cara normal, enfaixado das manchetes, querendo sumir com pratos e talheres, e que todas as noites sonha que está perto de matar o presidente, mas sempre acorda antes do final. Obrigado, gente, pela atenção. Muito bom, esse é o André Giusti, né? Eu quero chamar agora, e na sequência, vamos convidar o Elcio de Toledo. Oi, gente, olá. Então, eu sou desse, nem querendo pensar em produzir nesses tempos, né? Pensando, tem tanta coisa acontecendo que eu não estou conseguindo, mas é uma coisa muito louca também, porque esse livro, o meu mais recente, que eu lancei no final do ano passado, tem tudo a ver com isso que está acontecendo, né? Eu falo, né? A gente não precisa ter uma bola de cristal muito poderosa para imaginar a desgraça que estava por vir com esse vírus. Eu acho que isso ninguém. Então, vou começar lendo o poema que eu coloquei na revista Traços. O título já é bem autoexplicativo. É O Fim, no futuro do presente. Em 2020, o mundo acaba. Que idade terá você quando tiver que se deparar com o fim? Terás força para resistir, encarar, aguentar, aceitar? Se tiver de ser o que é, qual será o tamanho da sua fé?
Até 2019, a humanidade terá passado pelo juízo de alguns deuses. Pastores tosquearão suas ovelhas, negociando barato sangue de barata do rebanho. Não haverá comida nem água. Só restarão as palavras como alimento e a humanidade faminta de outros acepipes. O gosto amargo encontrado em cada livro, jornal, revista, saciará por um breve tempo a sanha dos que nunca imaginaram tão indigesto nutriente. Sobrará o velho papel amanteigado das Bíblias e seus escritos tóxicos. Depois de devoradas todas as palavras do mundo, a humanidade se autodestruirá comendo uns aos outros no mais puro e primitivo ritual de amor ao próximo. O fim. Esse é o que está na revista Traços. É o que eu lancei, que está com o meu livro, foi lançado no final de Futuro do Presente. Né? Tem um poema aqui que eu quero ler chamado Gabinete de Curiosidades, que, assim, eu que sou da história, né, trabalho com memória, a gente vai lá no Gabinete de Curiosidades, é quando começa toda a história com os museus, né, as coleções, as pessoas que colecionavam, que tinham aquelas relíquias, aquelas coisas, né? Lá no passado, as pessoas que tinham coisas daquele outro passado. E aí eu fiz um poema com esse título. Hipopótamos refestelados no tapete da sala de estar. Moinho, bebês em desabalada carreira nas escadas enzestanianas. Carneirinhos sem focinho, carneiros de lã de aço. Pedaço do braço de Madalena ao lado de um Deus que sangra. Estiletes, estilhaços, estrias, cacos, vincos, sulcos. Pulgas, carrapatos, sanguessugas, purgatório, cadáveres insepultos. Oratório, oráculo, ouvidos moucos, surdos de joelho no chão, o grito. Todas as cores de hoje desaparecidas. Existência, só existência. Sem pausa, a vulga vogal sem pausa, ecos de reticência. Uma pomba feito míssil enviesado, sinal no céu de enxofre, alvo. Um alvo no mundo de claro enigmas. Entre entranhas a deriva de luas e sóis. Tudo como nada, tudo fica, nada igual, tudo cheio de vazio, tudo como no final. É esse o Gabinete de Curiosidades. E para fechar, tem um poema que diz assim: a poesia não é boia à procura de afogados. Me desculpe, mas eu também não tenho uma visão muito idílica com relação ao papel do poeta. Então o poema diz isso. A poesia não fala, a poesia grita, desespera. A poesia silencia. A poesia rouba meu único rim. A poesia rumina com a baba da minha bilis. A poesia decrépita o poeta. A poesia é, o poeta não. É isso, gente. Valeu. Muito Evoé Traços, muito bom estar aqui com vocês, no meio de tanta gente legal. Conhecer, né, a poesia do Mano Montenegro, que eu não conhecia assim pessoalmente, ver o Osmar, Dagomé, meu grande amigo, eu sou fã, esse aí eu sou fã, Maria Maia, Luciana, Nonô, André, valeu mesmo, Zé Rezende, Soter. Valeu, Elcio. E agora vamos voltar com o Osmar Coelho. Bom, como é que eu começo essa história? Obrigado pelo convite, né? Ao Sota que está organizando, a revista Traços, que eu concordo com o Zé Rezende, para mim, uma das melhores revistas de cultura do Brasil. Eu sou meio comprador de revista de cultura, desde que eu era adolescente, comprava a revista Nicolau, lá de Curitiba, não sei se vocês conheceram, tinha o Paulo Leminski no Conselho Editorial, Alice Ruiz, enfim. Eu acho a revista Traços assim, um privilégio. Assim, fiquei muito feliz de ter tido um poema meu selecionado. Mas vamos falar um pouco de mim. Eu sou poeta, nasci em São Luís do Maranhão, cresci na cidade de Brasília, né, e desde os 8 anos eu escrevo poesia. Mas eu escrevia mais prosa. Na verdade, eu escrevia uns tratados filosóficos. Era uma criança meio estranha, assim, sabe? Estudei em colégio de padres, então fazia alguns tratados e eram longuíssimos sobre o sentido da vida, sobre eu queria mudar, não queria que meu pai fosse meu pai, queria que fosse outro pai, enfim, eu tinha vários tratados e aos poucos eu fui entendendo que a poesia poderia me ajudar a deixar de ser tão prolixo, né?
Então, a poesia teve esse papel para mim. Como pensar de maneira um pouco mais sintética, menos prolixa, né? E aí, dentro dessa linha, né, eu comecei a encarar a poesia assim, né? Sempre que eu tive alguma dúvida, né, em qualquer área da minha vida, lá eu ia fazer poesia, porque a poesia, na minha história de vida, foi essa máquina de pensar, né? Uma forma de me ajudar a sintetizar emoções e pensamentos. Não é à toa que depois eu vou encontrar o filósofo Edgar Morin, que acredita que a poesia é o repositório da complexidade, a literatura é o repositório da complexidade que foi expurgada do cartesianismo, enfim, para quem gosta do Edgar Morin, eu sou fã dele. Enfim, e aí, desde o ano passado, bom, eu sou da UNB, eu faço doutorado na área ambiental e trabalho com crises hídricas, né? Então, desde o início, eu já vinha pensando por que as crises acontecem e por que a gente não percebe as crises chegando, o que acontece com a percepção humana que deixa algumas coisas pequenininhas passarem, que vão tomando vão pegando momento e vão se transformando num evento de proporções grandes, né? E aí, no início da pandemia, lá para fevereiro, eu fiquei realmente chocado, preocupado com a minha família, comigo. E aí eu falei assim, bom, vou escrever poesia, eu me comunico muito com o Marcos Fabrício, né? Eu falei assim, Marcos, eu vou começar a fazer poemas para entender isso aí, né? E aí criei esse pequeno livro chamado Versos Pandêmicos, são 13 poemas. E em determinado momento, quando eu fechei o livro, né, eu enviei para o Zé Rezende, né? O Marcos me deu toque, a revista vai ter um número aí e tal, sobre pandemia. E eu enviei esse livro, né? E o poema 3 foi o poema selecionado, que eu vou ler agora para vocês. Eu vou ler o 3, o 4 e o 5 dos 13 poemas. Então, vamos lá. Meu sonho chorava de impotência, de injustiça sobre homens e mulheres inocentes. A natureza vilipendiada. Meus humanos limites celebram a consciência humana. Sairemos juntos da pandemia ou não sairemos do pesadelo? Mesmo que o vírus cesse e as barreiras se levantem. Poema 4. De uma hora para outra, de um instante para este, a coisa crescia tal erva daninha, enquanto as luas de Saturno faziam seu trabalho circular. O isolamento era nosso conhecido. A velocidade atenuava o vazio. Sob controle, sob as estritas regras de segurança, sob os desígnios de Deus, até que o invisível surgisse das profundezas do real para nos assombrar de natureza. E o poema 5. Vamos lá. Isolados descobrimos um lugar onde não éramos eternos. A morte era servida homeopaticamente aos privilegiados, em doses fortes aos vulneráveis. Agora, golfinhos passeiam pelos canais da nossa Veneza abandonada. Chineses serão salvos da poluição. Pássaros cantam nas avenidas de São Paulo. Isolados de nós mesmos, ganhamos um precioso tempo de nós mesmos. Obrigado, pessoal. Era essa a minha participação. Valeu, Osmar Coelho, muito bom. Olha aí, obrigado, Zane Ferrer, que está aí nos assistindo, né? Mandou vários aplausos aí para vocês que acabaram de falar. E eu quero chamar a Carla Andrade e falar para ela largar de ser tímida e ligar a câmera dela, né? Porque a gente está querendo vê-la, né, na sua produção aí para a apresentação hoje aí no nosso sarau. Aí, grande Carla Andrade, diretamente de BH, das Alterosas. Com vocês, ela. Deu certo. No final aqui eu estou usando a tecnologia aqui 4G, né? Porque eu tentei usar aqui,
mas está sem conexão aqui em casa, está sem Wi-Fi, está sem internet. Mas vamos fazer aqui. Eu quero muito participar desse encontro. Então, muito bom estar vendo vocês aí em Brasília, nessa pandemia louca. Estou tendo um pouquinho, né, de vocês aqui perto. E eu estou com o poema, né, os poemas, assim, durante a pandemia, eu estou escrevendo muita coisa em diário. Eu escrevi alguns poemas, e o poema que eu publiquei na revista Traços, eu tinha escrito, assim, umas 2 semanas antes de acontecer, assim, o confinamento mesmo. Então, eu gostaria de lê-lo, né, primeiro. Tá aqui no computador, eu não tenho decorado. E tem produção também, tem um poema que eu fiz durante esse período, e tem outros 2 que eu acho que se encaixam bem, assim, ansiedade, né, o que a gente está vivendo muito no dia a dia, saudade, o medo. Então, tem um pouquinho de cada um desses ingredientes aí nas poesias. Ele é um pouco asterisco, é uma ficção científica que, na verdade, acabou se tornando uma realidade, né? Que é a realidade que a gente está vivendo hoje. Asterisco. Está em casa há décadas. Sombras dos pregadores no varal são passarinhos que a respiram. O futuro chegou no jornal de ontem ou da década passada. Não sabe se teve filhos. Eles não a visitam. Até a bailarina vai morrer. Mas não ela. É feita de plissés com antenas. Não sabe desligar a TV. Não escuta. Tem suas próprias antenas. Sabe que o futuro já chegou. Nada mais existirá. Apenas pássaros de madeira que a respiram. Há anos atrofiou o canto, como os pregadores no varal. Quer um carinho nas antenas, quer baratas, asas, porém foram extintas. Se por um descuido do asterisco ela morrer, os olhos devem ficar abertos, não fechem, mesmo que sua última visão seja a grande caixa. Os quadrados com pessoas nas caixas pequenas sem varandas. Os apartamentos sem baratas e pessoas quase extintas em caixas. Essa foi foi antes do confinamento, foi em março, né, que eu escrevi, e essa eu escrevi agora, né, eu estou muito com diários, né, como eu falei, contando um pouco da minha rotina, assim, confinamento. O nome dela é Profecia. Profecia. Tenho medo do mundo não acabar. Medo de me mineralizar e conhecer cada veia do metal. Saber mais da propriedade alcalina que a temperatura de um abraço. Saber mais dos líquens agarrados aos meus cabelos rochosos que as bordas da minha horta. Tenho medo do mundo não acabar e nunca ter sido humana, e de todos os homens conhecer apenas o sopro prometido do pó da utopia. Aí, essa é uma que está num livro, num dos meus livros, que é Artesanato de Perguntas, que é Como Abrir um Dia Enlatado. Uma dose diária de ansiedade enlatada. O despertador maníaco, o bocejo família, as válvulas frouxas, minha máquina contida. Existo a quilômetros de mim, faminta da falta de apetite dos outros. E na literatura de bulas, sem perder de vista meu regador de estradas em total desuso, atualizo do mundo. Espero,
até que o entulho me anoiteça. Durmo com promessas aos deuses das palpoulas. Se só por um dia o despertador não me aceitar, rasgarei o embrulho do presente e do amanhã. Gostarei apenas da incompletude da vida, das formas pueris das incertezas. Vou experimentar a liberdade das rãs, descobrindo meus olhos em lua cheia. Cavarei no meu peito os abismos mais profundos para me encontrar. Assim, não haverá mais dias enlatados de ansiedade. Entenderei a arte de engatar o nada e devorarei o recheio das minhas vertigens. Lindo. Bom, excelente. Tem mais uma pique curtinha, só para falar da saudade que eu tô de vocês todos. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Soter. Obrigada, Zé Rezende. É tempo. Tempo, flanela das remelas dos dias. Tempo, escavadeira de esperanças. Tempo, bailarina no deserto. Leve embora suas pernas oleosas para onde não haja as mãos da saudade. Um beijo, obrigada, que bom que eu consegui. Beijo, Lu, saudade de você, Lu. Demais. Um beijo grande. Um abraço, olha aí que beleza. Diretamente lá da terra do pão de queijo, a nossa querida Carla Andrade. E agora com vocês, Luciana Barreto. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Zé Rezende, José Soter, Zé e Zé, né? Esse desafio que tem sido enfrentar esse túnel tóxico e escuro do bolsonarismo. E eu acho que a nossa palavra tem de ser dita. Esse é o papel do nosso cidadão, de nunca declinarmos nosso posicionamento. Então, eu nunca fui de velar a palavra tem de ser dita mesmo. E eu concordo com um dos poetas que disse que essa quarentena não tem muito, por mais que sejamos aqui, né, imagino, nessa sala, privilegiados, termos casa, Wi-Fi, né, os nossos livros à nossa volta, a possibilidade do home office, né, um projeto tão importante, muito mais do que uma revista extraordinária, do ponto de vista editorial, do ponto de vista plástico, estético, jornalístico. A revista Traços é um projeto social, é um projeto cidadão que confere dignidade, voz e história às figuras silenciadas. Então, esse duo de vocês é muito bonito, e nós estamos aqui para isso. Eu vou ler o poema que fiz, até provocada pelo Zé, porque ele me convidou. Eu não tinha exatamente um poema sobre o fim do mundo, né? Então, se chama Antes, no Meio, Depois. Dá para me ouvir? Baixo não? Dá para ouvir, né? Antes do fim do mundo, animais acuados corriam do fogo. Passos metálicos avançavam insônias. A peça cega a vedar as vidraças. Ruas noturnas corriam surdas. Rostos sem nome sumiam vagos. E o céu se tomava de fuligens e ventos. No meio do fim do mundo, o inimigo invisível invade os peitos. Esquinas de pedra ardem ao sol. Almas, volando-se náufragas lilazes. Janelas para dentro suspendem o tempo. Ponteiros recuam e iluminam ternuras. Peixes e aves retomam saltos, luas, mares. E todo luto emerge impossível. Depois do fim do mundo, aquela praça relembra os seus velhos. O menino redescobre pães e pipas, os bancos ainda verdejados de limo. Onde Teodora em seu pullover de lã? Onde Sofia em seu jaleco alvejado?
muros calcinados circulam o vazio, e a mais irreal das pombas recobra seu voo. Um segundo poema, na verdade eu ia trazer outro, mas aqui no meio, pensando do que é a tragédia da pandemia, da gente enfrentar a crise sanitária mais grave do mundo nos últimos 100 anos, com o pior presidente do mundo. Esse caso me destruiu, acho que muito, atravessou todos nós. A história do menininho Miguel, filho empregada, né? Estava trabalhando em plena pandemia, desceu com o cachorro e teve seu filho, né? Aquilo não foi uma tragédia, foi um crime, né? O menininho não foi negligência da patroa. Esse menininho foi entregue para a morte. E eu fiz esse poema, chamado Prece para Miguel. Mamãe, 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 cadê você? O eco estéril e surdo do pedido do menino irrita a patroa, aboquenta os ouvidos e quase borra suas unhas carmesim. Espanto bambo e ardido do choro menino, rebenta corredor afora, corre zonzo perdido e se aquieta, por hora fosso adentro. Mas nada sabe Miguel do seu destino, menino, mas nada entende Miguel da sua pele preta. Do corpo anil, enfim, visto o que busca, no voo mais agudo, escapam-lhe dos dedos o vento insano, o pássaro escarlate. Ali, no solo seco, no cimento ingrato, as unhas borradas de sangue, a preta pietá assusta o sonho, recolhe o grito. Alô, alô. E, por fim, devolve-lhe o abraço primevo, e o mais antigo dos prantos invade o mundo. Eu agradeço a participação. Eu ia ler outro, mas acho que o tempo já está voando. Obrigada. Obrigada. Muito bom, Luciana. Muito bom. Bom, eu vou chamar aqui a Maria Maia para dar continuidade ao Poesia Liberta 16, em parceria com a revista Traços. É ela, Maria Maia. Que grande prazer estar nessa noite aqui na companhia de todos esses poetas e do Zé Rezende, que a poesia, eu acho que ela deve ser sempre oralizada, falada, a gente tem que botar ela boca fora e ouvido adentro, elas têm que sair dos livros, assim, as letrinhas, e entrarem também pelos ouvidos, né? E a gente está tendo a oportunidade essa noite aqui de ouvidos atentos para o grande eco da poesia, né? Porque o lugar da poesia, e aqui eu coloco a poesia como todo ato criativo, qualquer deles, né? A poesia precisa, o mundo precisa de poesia. Cada vez mais nessa quarentena a gente sentiu a necessidade, a falta, a necessidade de ir para o poético, seja na música, seja na literatura, seja aqui na nossa poesia, que é uma fala mais cadenciada. Eu gostaria de agradecer ao Soter e à revista Traços. Ao Soter eu já tive 2 vezes com ele no Poesia Liberta, uma coisa maravilhosa, né, que ele promove, e ao Zé Rezende, a revista Traços, Zé Rezende como curador desses poetas todos que estão aqui, né, que é uma pessoa incrível, um grande escritor, né, e um grande redator lá da revista Traços, essa revista necessária para Brasília e para o Brasil, porque ela coloca viva, ela pulsa viva a cultura brasiliense e ela resgata isso, e agora está até digital, né? Então é uma coisa muito legal. Mas eu vou falar um poema que foi publicado nessa Traços aqui, o Vai Passar, a Traços atenta às questões do tempo, chamou poetas para falarem sobre isso. Esse poema eu fiz no começo da pandemia, como diz o Zé Rezende aí, que às vezes lê meus poemas, eu mando muitos para ele, ele não tem tempo de ler todos, mas alguns ele lê, né? E
eu fiz nessa pandemia, sobre a pandemia, 41 poemas que eu pretendo publicar. E esse aqui foi um dos primeiros, logo no início da pandemia, eu fiz esse poema. Aqui estamos, mais uma vez, o sol, o céu, a terra e eu. Sozinhos estamos os humanos como nunca fomos. Por fora do caminho agora, quando o pensamento aponta outro lugar, outra hora. Os demônios rondam os sonhos e aparecem como pesadelo na realidade. Almejo um beijo, mas só virtual. Beijo físico nessa hora não vigora. Mas não percamos. Me impõe momento, dura lida, ao lado das forças da vida recolhida. Agora eu queria fazer um poema que, desse meu livro de poesia, quase toda perdida. Deixo teu eixo percorrer em mim, penetrar no meu vazio, mas não me iludo que não tem mais jeito. Monumento algum vai preencher a vida que se resseca nesses julhos frios. Devoradora de sonhos e auroras, em tuas setas sem fim, navegam putas recurvas, travestis, rubros batons nas bocas do conique, cais dos desenganos crônicos, onde subespécies de maruge submergem em desencanto mareados de secura. Teatros moribundam a sanha negocista. Cinemas declinam a ratoeira das igrejas universais. Coleções particulares pilham a arte, confinando tesouros nos lavabos das residências oficiais. Nos quintais ajardinados, almoços requintados e chás das requentadas mulheres bibelôs das colunas sociais. Narcisas, cleuritas, consuelos, mulheres e piscinas amancheias, uma para cada boçal. Nos tribunais e congressos, manicuras ocupadíssimas pintam pés empoados que pisam esteiras ambulantes e inúteis, enquanto pisoteiam as esperanças nacionais. Nos hotéis sempre lotados, espertíssimos lobistas, com os bolsos abarrotados de milhões em frações de segundos registrados nos Rolex reluzentes, compram planos e vendem misérias nos bazares instalados nos palácios federais. Ah, Brasília! Os funcionários bancários e atendentes, os balconistas, sapateiros, professores e serventes, os cantores, diaristas e estudantes, desempregados, famintos, atores e o povo em geral assistem atônitos ao frenesi das lacraias e dos lacaios do capital, que sem dó e nem pena transformam o Brasil em nação guabiru. Por isso, eu voo em ti de norte a sul, e agora nada mais me comove. Parti tuas asas e já não há remédio. Só me resta a embriaguez da 109. Por elas escorrem breu e tédio, bem debaixo do teu céu azul. Agora eu vou fazer um poema que chama Tantos a Tânatos. Tantos a Tânatos quedados pó, pá, chaga a terra cinzenta, no ante Eldorado parado Brasil. Dói terra plena, minúsculas letras te carpem,
19 vidas, 79 mil vidas te revolvem ou mais, corpos augustos envalados no teu seio varonil, podrigueira de brutos, aonde os teus rios de mel? Somente os abutres tu nutres, porca? Só os abutres, abutres? E nós que há 5 séculos te lavramos, e nós que há 5 séculos te cantamos, e tu apontando tuas duras arestas. O que nos resta são apenas tuas balas e o covil das rasas valas. E com esse poema eu encerro minha participação aqui. Valeu, Maria Maia. E aí, vamos dar continuidade aí, chamando a Noélia Ribeiro, né? Noélia Ribeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Soter. Obrigada pela organização do sarau. Obrigada, Zé Rezende, pela provocação. Eu andava devagar, assim, quase parando em relação à produção poética, e você me provocou. E eu acho que a partir daí eu consegui até escrever outros poemas também. Obrigada. Agradeço a audiência também, a quem nos está assistindo. Vou começar com um poema que eu publiquei na Traços, né, que foi publicado na Traços. Quarentena. Encontro-me diante de mim. Há muito não me visitava. Carecia mesmo de polimento a mobília coberta de teias. O predador enfastiado em região remota do cérebro interroga-me. Do quarto para a sala, da sala para o quarto, delineio passado e presente, até que a porta de casa se abra ao festejo dos mascarados. Neste dia, não pisarei a grama como antes. Superar. O poeta invoca palavras e ideias. As janelas possuem algumas, os livros também. A TV aponta 30 mil mortos pelo vírus. O Bem-TV dá uma palhinha do que o real seria se não fosse o que é. As formigas antifascistas trabalham juntas. Que tal caminhar em volta da mesa? Os porta-retratos parecem um bom começo. O poeta escreve, arruma e desarruma versos, abre e fecha dicionários e saídas, e sorri para o poema quase infalível. À noite, a nota subitânea. Enquanto Mirtes segurava uma coleira, seu filho de 5 anos caía do 9º. O poema desencarna. O poeta perde o sono. Mais um aqui. Convivendo com a dor. Hoje ela adormeceu. Amanhã não sei. Os que me amam, alcanço eu. Alguns já alcancei. A quem me trata com desdém, dou o meu desprezo. Sua dor não farejo. Com a minha, convivo bem. Bom, e para encerrar, agradeço imensamente o convite. Adorei estar aqui dividindo esse espaço com poetas tão brilhantes. E termino com A Forma da Água. O amor abissal, em sua forma genuína e sob a vigilância de cavalos marinhos, não está ao nosso alcance. A nós, humanos, cabem as chamas da quimera e a falsa profundeza do romance. Obrigada, pessoal. Isso aí, Nonô. E eu quero agradecer aí a audiência aí, da nossa querida Marli Frois, lá diretamente de Montes Claros, aí, Marli, ok? E eu quero chamar, para dar continuidade e para encerrar a lista, né, o time, nossa seleção poética aqui do Sarau A Poesia Liberta 16, parceria com a revista Traços, o Paulo Dagomer. Eu estou aqui orgulhoso com a minha revista Traços, que o Zé gentilmente mandou entregar aqui na minha casa. Eu fiquei muito feliz quando recebi. Ainda ganhei um avatarzinho aqui dentro da revista, né?
Fiquei muito feliz, agradeço ao Soter mais uma vez o convite para poder participar do sarau, que mata um pouco a saudade dos saraus reais, né? Os saraus mais presenciais. Eu vou começar com o poema que o Zé Rezende me provocou, né, a fazer na revista. Eu estava, como a Noélia falou, meio enferrujadão. Aí eu tentei jogar uns poemas mais antigos lá nele, mas ele falou assim, não, isso aqui eu quero é coisa nova. Aí a provocação funcionou e eu consegui escrever uns versos e isso foi muito bom. Vamos lá. Eu escrevi, chama-se A Coisa, e diz o seguinte: a coisa que sufoca vem chegando pelos ares. Os bares vão ficando tão vazios, o povo fica tenso em quase todos os lugares. Capelas, lupanares, fugidios. A coisa que amedronta e apavora nossos lares atinge os baianos e os gentios. Coxinhas, mortadelas, humanos, avatares, favelas e solares erradios. A coisa que incomoda e aterroriza nossos pares também lanceta os nossos senhorios. Comunas e proletas, palafitas e hangares, canetas, malabares doentios. A coisa que fustiga e golpeia os paladares vai da cidade das luzes aos vilarejos sombrios. Os bozos, os lulas, as Dilmas e Damares, nos vários patamares calafrios. A coisa que intenta encarcerar nossos cantares nas redes, nos canais, nos bluetooths ou nos fios, ao servo e ao capataz devem abrir os olhares. Nós não somos similares. Digeriu? A coisa que persegue e fere nossos calcanhares, tirando todo o fôlego do imprevidente febril, ensina, enfim, que o dinheiro, embora exista aos milhares, só aos banquetes e manjares é servil. A coisa que interfere nos labores seculares, nos mistérios dos incréus e nos afazeres pios, afasta, mas unifica, reconecta alguns pilares, softwares e hardwares arredios. A coisa que ao rei desnuda dos paramentos militares, pondo a nu a exiguidade do seu já minguado bril, avisa da necessidade de umas doses cavalares de estudos basilares, Brasil. E, para terminar, um poema que já não é tão dessa época de pandemia, eu fiz há algum tempo, mas fala sobre a morte que, de certa forma, ronda um pouco as nossas vidas, né? E diz assim, e com esse poema eu termino a minha participação, já agradecendo a todos, participar de um time tão seleto de poetas, foi tudo muito bom. Diz o seguinte: aproximou-se de mim, suspirou no meu cangote, abriu as asas do fole e tocou um triste shot, pegou a pedra e o punhal e aprimorou seu corte, abriu o mapa do além e escolheu o meu lote. Meteu a espora no jegue e apressou seu trote, chamou meus filhos para mim e exigiu que os exorte. Disse que ancho eu vivi, que era um sujeito de sorte, mas dispensou das moedas, disse que era meu dote. Mandou-me comprar um terno, não trasladava de esporte, e um bom esquife de cedro ou cerejeira do norte, que me faria navegar na proa do seu negro bote, não de classe econômica, mas no melhor camarote, que eu não chorasse na hora, que me fingisse de forte, que eu preparasse os poemas e as canções com algum porte. E publicasse depressa. Carimbou meu passaporte, vestiu uma capa nova, preparou o seu transporte, mandou fazer testamento, mandou beijar a consorte. Eu fiz muxoxo, tristinho, ela mostrou-me o chicote. Me perguntou, culto ou missa? Eu dispensei sacerdote. Pegou da faca afiada, pôs a ponta em minha glote. Cantou um canto agorento, mas já não me lembro o mote. Falou que a coisa era séria, que não era converscote. Mandou preparar a mesa, mandou deixar cheio o pote, mandou que quitasse as contas, pois ia dar-me um paparote, que eu ia parar era longe, me chamou de fidalgote, que nem cheguei a ser Sancho, mal cheguei a Dom Quixote.
me chamou de mulherzinha, deu-me depressa um saiote, me disse muita pilhera, me passou foi muito trote. Acordei no meio da noite, tremendo e suando forte. Olhei para um lado e para o outro, estava vivo e estava forte. Estava gordo, estava corado, estava que nem um garrote. Dormindo que nem um rei, comendo que nem serrote, sambando que nem baiano. Andava dando pinote, já passando dos 40 e parecia um rapazote. Galo velho, mas dando no couro melhor que muito frangote. Disse, tenho tempo não falo como quem arrote. Valentia, mas garanto, dei uma banana para a morte. Virei para o lado e dormi, pois tem saúde aos magote. Disse a ela, tome tento, vá-se embora e não me volte antes do 100, pois senão eu monto no seu cangote, lhe esporo, lhe no rim e lhe arrenego, dona Morte. Ela baixou a cabeça e como que num recorte de tempo, vi minha vida passando como um spot de vídeo, desde a barriga de manhã até estilote. E disse como quem morre por dentro, não se importe, você só quer ser bala que levou Lennon à morte. Mas lhe garanto e afirmo que antes que você note, eu volto para te buscar para o teu cantinho, filhote. E te prometo que o canto mais quente do meu resort, guardado de dia e de noite por ferocíssimo coiote, com um guarda a lhe ferroar, sentado no seu caixote, personal proctologista, tocando trompa e fagote, enquanto vai me ser esbalda, dançamos meu foxtrot. Não me queira mal dessa hora, não me chame Iscariote, que eu tô na beira da estrada, só lhe preparando um bote. Porque do time do inferno, você vai ser a mascote. É isso, amigo. Grande! Com essa performance poética aí do nosso Paulo Dagomé, a gente vai encerrando aqui o nosso, né, a nossa 16ª edição do A Poesia Liberta, né, o 16. E eu quero convidar aí o Zé Rezende, o nosso parceiro aí da revista Traços, para fazer a despedida aí dos convidados. Fala, Zé Rezende. Bom, gente, olha, muito bonito, muito legal e muito feliz por estar aqui, por ter visto, ouvido tanta coisa bacana, né? Em tantos momentos tristes, assim, a gente está precisando, né? Precisando aí desse, como diz Guimarães Rosa, desse descanso na loucura, né? Eu acho que o que a gente fez aqui foi isso, foi um descanso na loucura. E dizer assim que a luta continua, a Traço continua, a nossa edição número 41 está indo agora para a gráfica com mais 5 poemas da série Poemas da Quarentena, e eu espero que essa série acabe logo, porque ela vai durar enquanto durar a pandemia. Então, eu espero que a pandemia acabe para essa série se encerrar. E é isso, né? Dizer que estamos aqui, eu guardo novos convites, viu, Sota? Foi um prazer, primeira vez que eu participo. E, bom, e assim, já que eu estou aqui, eu vou ousar, então, fazer uma colaboração aqui artística, não é exatamente um poema, porque eu não faço poesia, né? Mas, assim, eu escrevo meus microcontos e as pessoas começam a dizer, os seus poemas. Eu falo, não são poemas, são microcontos e tal. Parece. Enfim. Gente, essa modéstia toda é prêmio Jabuti, tá? Essa modéstia toda é um escritor da constelação literária mais alta que há. O Ramos Silva, aí em Pernambuco. Aproveita e pega aí bebe aí da fonte do Zé Rezende. Vai lá, Zé. Eu vou usar aqui, então, já que eu falei de Guimarães Rosa, que é o meu grande guia espiritual, então eu tenho um microconto que vocês podem chamar de poesia, que eu prometo que não vou brigar com ninguém, que se chama O Senhor Tolere, Isto é o Sertão. É assim: o barulhinho das águas de um riacho seco, o estribucho do sapo no bucho da cobra, o zumbir de grilos e tiros, Deus armado, amando do demo. Pandemônio, né? Pessoal, então assim, olha aqui, nós estamos aqui... Peraí, então, agora, para encerrar, falamos aí do fim do mundo, eu falo do fim do mundo também de uma maneira mais engraçada, né? O fim do mundo. Soube, por fonte segura, que o fim estava próximo. Bebeu, fumou, cheirou, chorou, trepou, comeu, fudeu e deu.
Até hoje processa o profeta. É isso. Muito bom, pessoal. Olha aí, ó, você que está aí Obrigado, nos assistindo, né, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, fica em casa. Ontem abriram os bares e restaurantes em Brasília e foi uma decepção para mim, pessoal, porque eu pensei que a consciência estava espalhada, né, no mesmo nível que os vírus do fascismo e os vírus do coronavírus, né? Que nada, pessoal, a consciência, não houve aglomerações aí em vários lugares, em números alarmantes de mortes e de casos confirmados em ascendência, e o povo não tem consciência. E o nosso objetivo aqui é a gente fazer companhia entre nós e fazer companhia a vocês para que a gente continue em casa para enfrentar esses dois vírus, né, pandemônicos que estão nos circundando. Um abraço a todos, obrigado a todos vocês, a todas as que participaram aqui. Obrigada, beijo grande. E até a Poesia Liberta 17, e que seja o último, porque ele é para durar durante a quarentena. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Um grande abraço.